Eu tenho 81 anos e eu vou morrer em breve. Não sei se é amanhã, se é daqui a 6 meses, se é daqui a 2 anos, mas eu sei que é breve, porque quando você passa dos 80, cada dia que você acorda é uma surpresa, e cada noite que você deita é uma despedida que você não tem certeza se vai poder cancelar. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo do que vem antes dela. Eu tenho medo do silêncio que já começou. Eu tenho medo de morrer e perceber no último suspiro que eu desperdicei tudo, que eu tive tempo, que eu tive saúde, que eu tive pessoas e que eu joguei tudo fora achando que estava construindo alguma coisa, porque a coisa mais triste sobre envelhecer não é o corpo que dói, não são os joelhos que não dobram mais, não é a memória que falha, não é acordar às 3 da manhã para ir no banheiro e demorar 10 minutos para voltar a dormir. A coisa mais triste sobre envelhecer é perceber que você viveu errado e que não tem como voltar. É olhar para trás e ver uma trilha de escolhas que pareciam certas na época, mas que destruíram tudo o que importava. É entender que você passou 60, 70 anos perseguindo fantasmas, trabalhando, acumulando, provando, para quem, para quê? E quando você finalmente para respirar, quando você finalmente tem tempo, não tem mais ninguém para dividir esse tempo com você. Eu me chamo Osvaldo, mas todo mundo me chamava de Selvado. Eu fui motorista de ônibus por 43 anos. Linha Terminal Dergo, Setor Bueno, Goiânia. Saída 5h37 da manhã, todos os dias. Durante 28 anos, mesma linha, mesmo horário. Eu tinha orgulho disso. Eu achava que isso me fazia um homem de verdade, um homem responsável, um pai de família. Hoje eu sei a verdade. Eu não era responsável, eu era covarde. Eu usei trabalho como desculpa para não viver, para não estar presente, para não enfrentar o que realmente importava. E agora? Agora eu estou aqui, sozinho, numa casa quitada que virou um cemitério, com um relógio quebrado batendo na parede, com um silêncio que dói mais que qualquer doença. Se você está me ouvindo agora e ainda tem tempo, presta atenção, porque eu vou te contar a verdade que ninguém te conta, a verdade que você só descobre quando já é tarde demais. Eu comecei a trabalhar aos 18 anos, cobrador de ônibus. Depois virei motorista aos 23. E daquele dia em diante, eu construí minha vida inteira em cima de uma mentira. A mentira da responsabilidade. Eu acreditava que ser um homem de verdade era nunca faltar no trabalho. Era pagar as contas em dia. Era ter a casa própria. Era botar comida na mesa. E eu fiz tudo isso. Eu fiz direitinho. Em 43 anos de trabalho, eu faltei 2 vezes. Uma quando meu pai morreu, outra quando quebrei a perna e não conseguia pisar no pedal. 2 faltas em 43 anos. Eu tinha orgulho disso. Eu achava que isso me fazia especial, que isso provava que eu era confiável, que eu era um homem de palavra. Mas sabe quantas vezes eu faltei em casa? Sabe quantos jantares eu perdi? Quantas apresentações de escola dos meus filhos eu não fui? Quantos aniversários eu escolhi trabalhar ao invés de estar lá? 1.573 jantares, 89 apresentações de escola, 22 aniversários. Eu contei. Depois que minha esposa morreu, eu sentei e contei, porque a culpa não deixa você dormir. A culpa te obriga a fazer as contas. E sabe o que eu descobri? Que eu troquei minha família por hora extra, que eu troquei o sorriso da minha filha por R$ 47, que eu troquei 50 anos de casamento por uma rotina que nem existe mais. Porque a empresa que eu trabalhava, Aviação São José, faliu em 2015, fechou as portas, acabou. E sabe quem sentiu minha falta quando eu me aposentei? Ninguém. Me substituíram em 2 semanas. Outro motorista, mesma linha, mesmo horário. A vida continuou. O ônibus continuou rodando. Mas em casa? Em casa,
Minha esposa Doraci esperou 50 anos por mim. 50 anos esperando eu ter tempo, esperando eu cumprir as promessas, esperando eu levar ela para conhecer o mar, para ir em Caldas Novas, para jantar num restaurante chique pelo menos uma vez na vida. Ela tinha uma foto recortada de revista da praia de Maragogi, colada no guarda-roupa desde 1987. Eu via aquela foto todo santo dia quando abria o armário para pegar minha camisa do uniforme. E todo dia eu pensava, ano que vem a gente vai. Ano que vem virou 10 anos, 10 anos viraram 20, 20 anos viraram 30 e ela morreu. Morreu sem nunca ter colocado o pé na areia, sem nunca ter sentido o sal do mar no rosto, porque eu sempre tinha uma desculpa, sempre tinha uma conta para pagar, sempre tinha um telhado para consertar, sempre tinha uma hora extra para fazer. Eu matei os sonhos dela aos poucos, 365 dias por ano, durante décadas, e achei que estava sendo responsável. Deixa eu te contar sobre um dia específico, um dia que eu lembro de cada detalhe, cada cheiro, cada som, cada palavra. Era sábado, 15 de julho de 2006. Minha filha Mariana tinha acabado de passar no concurso para professora. Ela tinha 25 anos. Era o sonho dela. Ela tinha estudado 3 anos para aquilo enquanto trabalhava de dia numa loja de roupas. Minha esposa Doraci organizou um almoço de comemoração. Ela acordou às 6 da manhã para fazer galinhada, o prato favorito da Mariana. Ela fez arroz com pequi, farofa, pudim de leite condensado, colocou a toalha de crochê na mesa, aquela que ela tinha feito com as próprias mãos. Usou os copos de vidro bom, os que só saíam do armário em aniversário. Dobrou o guardanapo de papel em formato de leque. Eu cheguei em casa às 11h30. Tinha feito um turno extra de manhã. Cheguei suado, cansado, com a camisa do uniforme grudada nas costas. Entrei pela porta da cozinha e vi a mesa posta. Vi o capricho. Vi o amor que ela tinha colocado naquilo. Mariana estava na sala. Vestido amarelo que a mãe tinha costurado especialmente para esse dia. Ela segurava o certificado do concurso. Estava mostrando para minha sogra, que já morreu também. A Doraci saiu da cozinha secando as mãos no avental. Ela me olhou e falou, Vado, tira esse uniforme, vai tomar um banho. O almoço está quase pronto. Hoje é dia da nossa filha. Eu olhei para ela, olhei para a mesa, olhei para Mariana sorrindo na sala. E então eu olhei para o relógio. 11h47, o Zé Carlos tinha me ligado. O ônibus 1243 tinha dado problema no motor. Ele precisava que eu cobrisse a linha da tarde dele, hora extra. Eu falei, não vou ficar não, Doraci. Preciso cobrir a linha do Zé Carlos, é hora extra. Ela ficou parada, o pano de prato na mão. O sorriso dela sumiu devagar, como quando você apaga uma vela e a fumaça fica no ar. Vado, hoje é sábado, é o dia da Mariana. Ela passou no concurso. Eu sei, mulher, mas hora extra é hora extra. A gente precisa juntar para o conserto do telhado. Mariana ouviu da sala. Ela não falou nada, só abaixou a cabeça. E naquele momento alguma coisa morreu entre a gente. Alguma coisa que nunca mais voltou. Eu peguei uma marmita que a Doraci tinha preparado. Galinhada dentro de um pote plasútil. Comi em pé na pia da cozinha em 6 minutos. Não sentei à mesa. Não olhei para Mariana. Não dei parabéns. Saí pela mesma porta que tinha entrado. Quando eu puxei o portão de ferro, ele fez aquele barulho de creque enferrujado. E eu ouvi. Eu ouvi a Doraci chorando baixinho na cozinha. Eu ouvi. Parei por 3 segundos e fui embora mesmo assim. Aquela hora extra rendeu R$47 a mais no salário. Eu não lembro em que gastei, mas eu lembro que a Mariana nunca mais pediu para eu ir em nenhuma comemoração dela. Quando ela casou em 2009, ela disse, pai, o senhor não precisa ir se tiver trabalho. Ela disse isso sem raiva, e isso foi pior. Hoje eu acordo às 5 da manhã.
Não porque eu preciso, mas porque o corpo não esquece. 43 anos acordando às 5 da manhã não sai de você só porque você se aposentou. Eu levanto, vou para a cozinha, faço café pilão coado na flanela, 3 colheres de açúcar, no mesmo copo americano rachado que a Doraci me deu em 1970. Eu mexo o café com a colher fazendo movimento anti-horário. Bato 2 vezes na borda do copo antes de tomar o primeiro gole. É o único som na casa, a colher batendo no vidro, porque o resto é silêncio. A casa cheira a veja multiuso com lavanda, porque a Doraci limpava tudo com veja. E eu ainda compro o mesmo produto. Passo no chão toda sexta-feira às 2 da tarde, no mesmo horário que ela fazia. O cheiro traz ela de volta por 30 segundos e depois ela vai embora de novo. E eu fico sozinho com o pano na mão e a casa vazia. Tem um relógio na parede da sala. Faz um tic-tac alto, descompassado. Está quebrado. Precisa trocar a pilha. A Doraci implorava para eu consertar, mas eu nunca tive tempo. E agora eu não conserto porque é a única coisa na casa que ainda faz barulho. O silêncio é pior. Meus filhos não vêm aqui. O Júnior, o mais novo, mora a 15 minutos de carro. Ele liga uma vez por mês. Conversa 3 minutos. Pergunta se eu estou bem. Eu falo que estou. Ele desliga. A Mariana vem no meu aniversário. Traz um bolo. Fica 1 hora. Vai embora. O Ricardo mora em São Paulo. Ele saiu de casa aos 19 e nunca mais voltou de verdade. Eu tenho uma casa quitada, 3 quartos, sala, cozinha, quintal. Paguei em 30 anos. Suei por ela. Fiz hora extra por ela. E para quê? Para morar sozinho nela, esperando a morte chegar? A verdade é essa. Eu conquistei tudo e perdi todos. Eu tenho a casa, mas não tenho família. Eu tenho a aposentadoria, mas não tenho com quem gastar. Eu tenho tempo, mas não tenho mais ninguém para dar esse tempo. E o pior de tudo é que eu tive escolha. Todo dia eu tive escolha. E todo dia eu escolhi errado. Eu escolhi o volante ao invés da mão da minha esposa. Eu escolhi a hora extra ao invés do vestido amarelo da minha filha. Eu escolhi ser indispensável num trabalho que me substituiu em 2 semanas, ao invés de ser insubstituível em casa. Agora eu sei, agora eu entendo. Mas agora não adianta mais. Se você está me ouvindo agora, escuta bem o que eu vou te falar. Para tudo o que você está fazendo e me escuta. Você tem tempo, ainda tem. Eu sei que você acha que não tem. Eu sei que você está ocupado. Eu sei que tem conta para pagar, prazo para cumprir, meta para bater. Eu sei, porque eu pensei exatamente assim durante 60 anos. Mas você tem tempo. O problema é que você está gastando ele com a coisa errada. Você está trocando o que não tem preço pelo que não tem valor. Aquela reunião vai ter outra, aquela hora extra vai ter outra, aquele projeto vai ter outro. Mas aquele jantar com sua família, aquele jogo do seu filho, aquele passeio que sua esposa está te pedindo faz 3 anos, esse não volta, esse você perde para sempre. Eu perdi minha esposa, ela morreu esperando eu ter tempo, esperando eu cumprir as promessas. E quando ela morreu no velório, meu filho gritou na minha cara, ela morreu sem nunca ter ido na praia, o Senhor prometeu e nunca levou, e eu não consegui responder, porque era verdade. Você acha que está construindo um futuro? Você está destruindo o presente. O futuro não existe. O que existe é agora. Seu filho é criança agora. Sua esposa está viva agora. Seus pais ainda estão aqui agora. E se você não viver esse agora, ele vira passado. E passado vira arrependimento. Eu aprendi 7 coisas nesses 81 anos. 7 coisas que eu queria ter aprendido aos 30, aos 40, aos 50, mas aprendi aos 81, tarde demais. Primeira, responsabilidade virou desculpa. Eu usei ser responsável como escudo para não estar presente. Pagar conta de luz não substitui segurar a mão da sua esposa no sofá. Segunda,
Hora extra é a mentira que a gente conta para si mesmo. Eu trabalhei 43 anos achando que estava construindo um futuro, mas o futuro é agora. Terceira, seus filhos não lembram do dinheiro que você deu. Eles lembram do pai que não apareceu. Quarta, orgulho de nunca faltar no trabalho é orgulho de ter faltado em casa. Quinta, a casa própria quitada é só uma casa vazia quando não tem para quem voltar. Sexta, você não era indispensável no trabalho, mas você era insubstituível em casa. Sétima, a coisa mais triste sobre envelhecer é ter uma vida inteira de eu vou fazer e um túmulo cheio de eu devia ter feito. Então eu te pergunto, o que você está esperando? Permissão? Você não vai ter. O momento perfeito? Ele não existe. Mas dinheiro nunca vai ser suficiente. Para agora. Olha para o lado. Tem alguém esperando você chegar? Tem alguém que já desistiu de esperar? Não seja que nem eu. Não chegue aos 81 anos com a casa quitada e o coração vazio. Não seja o cara que trabalhou a vida inteira para morrer sozinho. Não seja o cara que teve tudo e perdeu todos, porque não tem replay, não tem volta, não tem depois eu conserto, tem só agora. E se você desperdiçar esse agora, ele vira o meu silêncio, o meu relógio quebrado, a minha casa vazia, eu estou te avisando. Do fundo do poço onde eu caí, não cai aqui, não desce, porque não tem corda para subir de volta. Vai agora, abraça tua esposa, senta na mesa com teus filhos, cancela a hora extra, mata o trabalho mais cedo, compra a passagem, faz a viagem, cumpre a promessa, porque daqui a 50 anos você não vai lembrar da reunião que você teve hoje, mas você vai lembrar do jantar que você perdeu, do aniversário que você não foi, da promessa que você não cumpriu, e aí vai ser tarde. Como é para mim? Eu tenho 81 anos, e a coisa mais triste sobre envelhecer é acordar num corpo que ainda funciona, numa casa que ainda está de pé, e perceber que você viveu errado o tempo todo. E não tem replay, não tem volta, só tem o silêncio. E a certeza de que você teve tempo e desperdiçou.